Livro de Salmos, Salmo de número 100. E hoje, como o culto falou sobre alegria, né? Eu quero pregar isso para o seu coração, trazendo o que o Senhor me deu, quando Ele me deu esta palavra. Salmo de número 100, verso de número 2. Na tela está a minha tradução, para você comparar com a sua. Sirvam ao Senhor com, entrem na sua presença com, que tipo de cântico? Olhe para quem está perto de você, abra o sorriso, mesmo que esteja faltando um dente, como é o meu caso. Mesmo assim, dê um sorriso para essa pessoa e diga: é com alegria, é com cântico novo. Assente-se dando glória em nome de Jesus. Meus amados, eu louvo a Deus por esta palavra e pela forma singela como Ele tem de confirmar as mensagens que Ele dá ao meu coração. E eu louvo a Ele porque tem trazido pessoas para essa igreja que tem entrado no mesmo prumo de visão, tem a mesma afiação, a mesma vontade de servir a Deus que nós temos. O pastor Zaqueu constantemente tem sido usado aqui como presbítero José, como as oportunidades que Deus dá a vocês, como aos que deram hoje, para confirmar mensagens. E isso, para algumas pessoas, eu já passei por isso também, já foi assim. Quando alguém trazia uma mensagem, ou lia um versículo que eu ia ler, eu ficava nervoso, ansioso, falava: meu Deus, e agora? Mas isso é porque muitas vezes a gente se apega num aspecto do versículo e esquece que Deus tem uma abrangência na sua palavra, de maneira a ir muito mais além do que está escrito. O que está escrito é o contexto histórico imediato, a palavra, ou no nosso caso aqui em Salmos, a música que Deus deu para o salmista cantar, para um momento. Mas o Espírito que vivifica a letra traz muito mais além do que está no papel. E aí, quando você se preocupa em buscar, em cavar, em estar constantemente na presença dEle, mesmo que alguém venha e traga aquele versículo, pode pregar e cantar, ministrar tranquilamente, porque Deus vai te usar para trazer uma outra coisa sobre aquilo lá. É um medo que eu tinha muito, mas com o passar dos anos eu fui perdendo, porque eu sei que a palavra e a mensagem não são minhas, elas vêm daquele que me chamou. Eu costumo dizer que se eu fosse trazer alguma coisa minha aqui para você, eu pregaria sobre marketing, pregaria sobre cultura nerd, que é um negócio que eu gosto, sobre cinema, sobre música. Mas o que isso resolve na sua vida? Só ia entreter a sua noite. Mas amanhã, quando você estiver enfrentando o que te dá tristeza, você não entenderia porque Deus manda você chegar até Ele com alegria. E é isso que eu quero pregar para você hoje. Eu quero que você entenda que no coração do salmista, quando ele escreveu este cântico, nunca é demais lembrar, o livro de Salmos é um livro musical. Nós não temos as melodias porque elas eram passadas de forma oral. Mas em Israel, praticamente todos esses versos são cantados. Todos. Em Israel, todos os salmos têm músicas. A gente aqui não sabe porque não é parte da nossa cultura. Mas hoje, por exemplo, eu fui abordado por uma pessoa muito querida lá de São Paulo, que nos tem em muito carinho, a minha pastora, a minha família. Eles são judeus, moram em Higienópolis. Não podia ser judeu mais factual, né? Lá em São Paulo, para quem não sabe, o bairro de Higienópolis é um bairro tradicionalmente judeu. E são judeus convertidos, obviamente. Judeus messiânicos, pessoas que receberam a Jesus como seu Salvador. E essa pessoa, a mãe dele, vai fazendo 98 anos agora em maio. Crente até o tutano, pentecostal. Eu costumava nos aniversários dela ir lá cantar, ele chamava.
abençoava eu e outras pessoas. E a gente fazia um coral ali para o aniversário dela. O pessoal foi abençoado por Deus de muitas posses, mas um povo extremamente simples. E hoje ele me chamou, ele falou: Arnaldo, que saudade de você e da sua esposa. E eu consegui achar aqui o WhatsApp dela, e aí eu pedi para ela me passar o seu, porque você faz vídeos tão bonitos, trabalha com arte, faz parte do meu trabalho isso. E a mamãe vai fazer aniversário agora, e ela queria que você fizesse um vídeo com uma música, que é o Salmo 121. Eu vou mandar o vídeo aí para você, música cantada em hebraico. Então, os salmos, eles fazem parte da cultura judaica como músicas que elevam os pensamentos a Deus. São os nossos louvores de todo dia. Mas eles têm esse cuidado de manter as palavras das Escrituras Sagradas sempre em voga na mente, para não se esquecerem. Eles vivem realmente quando o Salmo 119 diz: Dei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Isso é uma coisa que eles exercem constantemente e é uma lição para nós. De maneira que o salmista, ao escrever o Salmo 100, ele está querendo dizer para você, lembrar você, que Deus é, primeiro, o seu Criador. Segundo, o seu pastor. Ele diz que foi Ele e não nós que fez-nos a todos seu povo e ovelhas do seu rebanho. Vamos ler o Salmo 100 inteiro, ele é curtinho. Eu quero ler com você aí. Tem um louvor também, eu não vou lembrar de quem é agora, mas o refrão dele é: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Tem um louvor aqui no Brasil que é assim. Vamos ler aí, olha, do verso 1 ao verso 5. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, cânticos novos, cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. Aleluia. Então o salmista está lembrando a mim e a você que Deus é o nosso Criador e Ele é o nosso pastor. A bondade, o amor e a fidelidade dele durarão para sempre. Ao observarmos o serviço a Deus feito desde o povo de Israel até os nossos dias, nós vamos ver que há sim uma alegria inerente, ao qual o salmista nos convida. Na oportunidade da diaconisa Joyce, aqui ela falando do evangelismo, você percebe a alegria? Ela falou, a gente se alegra por levar a palavra, porque a gente se lembra que um dia alguém trouxe essa palavra para nós. A alegria em servir a Deus é um requisito, é uma ordenança. Mas não é uma alegria vazia em si. Porque Deus não nos chama para sermos alienados. Como assim, pastor? Está tudo bem? Está tudo ótimo. Está tudo maravilhoso. Está com dor? Não. Está com problema? Não, nenhum. Não tenho. Que problema? Não existe problema. Não é assim que Deus nos chama. Porque se nós somos ovelhas do seu rebanho, Ele sabe que todos os dias nós precisamos dele. Em todos os momentos há uma dor, há uma necessidade, há algo que nós precisamos que Ele haja em nós. E Deus pode agir através de uma intervenção miraculosa, algo que não está no nosso controle e precisamos de fato que Ele faça,
ou intercedendo na nossa mente, trazendo para nós uma certeza através da fé, para que a gente não sucumba às próprias armadilhas que a nossa mente nos traz e nem sejamos vítimas das setas que Satanás lança contra a nossa cabeça. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele provém as entradas e as saídas da vida. Está lá em Provérbios. Quando a Bíblia fala de coração, é a mesma coisa que falar de mente. Por quê? Se você não vigiar com a sua mente, você não consegue guardar o que Deus te deu. Se você não vigiar com a sua mente, você perde fácil a vontade de fazer aquilo que Deus mandou. Se você não vigiar a sua mente, logo a vontade da sua carne vai dominar sobre a vontade do Espírito. Então Deus está dizendo a mim e a você: guarda a sua mente, porque é aí que eu vou operar para que você receba as vitórias que eu tenho para você. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo de número 8. Vamos dar uma passadinha lá. Eu quero te dar um motivo para você ficar alegre. Se você ainda não teve um nessa noite. Eu já tive desde a hora que eu abri o olho de manhã. Aleluia. Por que, pastor? O senhor ganhou na Mega Sena? Não, eu estou vivo. Êxodo 25, 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Quem disse isso? Deus. Ensinando para Moisés. Êxodo 25, 8. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. É a mesma coisa, a minha tradução é diferente. Muda aí. Tá? Deus falou isso através de Moisés, dizendo para Moisés: a minha presença vai estar no meio de vocês. Eu quero ficar aí. Eu escolhi você. Eu desejei você. Você foi feito para mim. E eu não abro mão de ficar junto de ti. Deus deu instruções para Moisés ensinar o povo a construir um lugar que Deus traduziu da maneira como a gente poderia entender. O que Deus deu para Moisés foi um pedaço do céu para ser feito na terra, de maneira que ali pudessem servir a Deus, oferecendo holocaustos e rituais de separação para expiar os pecados do povo. Expiar com X, não é com S. É expiar do verbo expulsar, expurgar, tirar. Deus quer habitar no meio do povo para deixar o que é bom e tirar o que é mal. Deus quer que você se alegre, porque apesar de você estar no deserto, há um santuário dentro de você, de onde Ele não abre mão de viver. E quando você permite que Ele ali esteja, tudo que é ruim começa a sair, e a virtude dEle vai se espalhando dentro de você e ao redor dos seus. Cada aspecto, desde a forma como os animais eram apresentados, como eles deveriam ser imolados, ou seja, mortos sobre o altar, a forma como o sangue deveria ser colhido, a maneira de aspergir nas pontas do altar, a forma como as ofertas das pessoas eram trazidas, tudo Deus ensinou, e Deus deu a maneira, o jeito, o tempo e o como, para que as pessoas soubessem que há uma maneira certa de servir a Deus. Há um jeito correto, não é da cabeça e nem da maneira como cada um acha que é. Não é olhar para a natureza e dizer Deus está lá. Não é olhar para as pessoas e dizer dentro de você tem Deus. Não. Deus é tão santo, Deus é tão puro, Ele é tão maravilhoso, que o aspecto da sua santidade está em cada um de nós. Mas isso só se manifesta quando você permite que as suas ações sejam dirigidas por Ele. A alegria que o Salmo 100 pede começa ao compreendermos o privilégio de sermos a morada de Deus. Por quê, pastor? Porque no Antigo Testamento Ele mandou fazer um lugar para Ele ficar.
Mas em 1 Coríntios 6, versículo 19, Paulo ensina outra coisa. Abra aí comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Aleluia. A época da graça em que vivemos trouxe a oportunidade de Deus não desejar mais habitar em lugares feitos por mão de homem. Deus habitou na arca, no tabernáculo, no templo. Mas com a entrega expiatória de Jesus na cruz do Calvário, todo aquele visual ritualístico, cerimonial, aquilo não serve mais para nós. Porque ele disse: agora eu habito em um lugar que as mãos de um homem não puderam fazer. Eu habito dentro de você. Porque eu escolhi você como meu povo. Você é a ovelha do meu rebanho. Os céus são a morada do Senhor, pastor? Sim. Mas o Espírito Santo, que tem a essência de Deus, que é Deus, na sua personalidade de consolador, de advogado, este foi deixado por Jesus, habitando o tabernáculo que existe dentro do seu coração. O tabernáculo físico cede lugar ao tabernáculo interior. A alegria no serviço a Deus é um requisito, mas é muito mais do que isso. A alegria que Deus pede para que eu e você tenhamos quando servimos a Ele é uma certeza, uma consequência do entendimento da escolha dEle sobre nós, da oportunidade dEle derramar a misericórdia, ao mesmo tempo em que derrama a graça. Daqui a pouco eu vou explicar porque tem diferença. Tem diferença? Tem. Misericórdia é uma coisa e graça é outra. Mas eu vou explicar para você com o motivo pelo qual eu estou pregando esta palavra. A alegria no serviço floresce quando o templo se enche de glória. Algum tempo atrás, quando nós estávamos numa campanha aqui, pastor Zaqueu, campanha da reconstrução. A campanha onde Deus falou com o Mário. Campanha que abençoou muitas pessoas, a mim inclusive. Nós estudamos aqui as ações de Neemias. Numa daquelas pregações eu trouxe um acontecimento que aconteceu quando Salomão, terminado o templo, consagra o templo diante de Deus. E todos os utensílios. O senhor lembra disso, presbítero? E ali quando Salomão faz aquela oração maravilhosa, a Bíblia diz que os sacerdotes escolhidos, selecionados, colocados nos seus lugares, não conseguiam ficar em pé, porque a glória de Deus encheu o templo. Eles não conseguiam ficar em si mesmos. Tamanha a presença de Deus naquele lugar. Quando Deus enche a sua vida, quando você acorda pela manhã, mesmo em dificuldades, mas você diz: Senhor, há força nos meus ossos para fazer algo hoje. Há inteligência na minha cabeça para perseguir o que é certo. Há na minha frente dois caminhos e eu vou escolher o da bênção, como diz lá em Deuteronômio. Seu coração se enche de uma alegria que ninguém pode tirar, a não ser você mesmo. Se você escutar ouvir outra voz, que não a do seu pastor. Se o templo está cheio da glória de Deus, é impossível que não haja alegria no serviço a Ele. A alegria vem na adoração e na obediência.
Colossenses capítulo 3, versículo 23. Ai, pastor, tem que abrir muito a Bíblia, hoje é culto de ensino. Segura aí. Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Entenda uma coisa, e guarde isso bem guardado no fundo do seu coração. Ao adorarmos e recebermos a Deus, a nossa atitude para tudo que envolve o nosso viver, seja qual for a sua atividade, ela precisa envolver certeza. Que certeza é essa? A certeza de que quem começou vai caminhar contigo até o final. A certeza de que por mais que dificuldades apareçam, Deus sempre terá momentos de refrigério para que você tome fôlego. A certeza de que mesmo que a água a princípio seja amarga, ela vai estar curando alguma coisa. E aí quando você acrescenta o madeiro, quando você põe Jesus na equação, a água que antes estava difícil de beber começa a ficar doce. Mas é preciso primeiro parar de murmurar. A palavra murmúrio, lá na sua origem, tem este nome porque era parecida com um barulho de águas. Você está perto de um riacho, não sei, quem já teve a oportunidade de ver uma cachoeira de perto. Certa vez eu fui cantar em Foz do Iguaçu e na volta pararam nas cataratas. Lugar muito bonito, mas eu estava tão cansado que a minha vontade era me jogar lá dentro. Muito cansado. Muito. 24 horas de viagem dentro do ônibus. Só Jesus. Mas enquanto eu estava ali, eu fui me lembrando que a Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas, né? Mas eu me lembrei também da origem da palavra murmúrio. E é aquele barulhinho que você não discerne, que você não entende, mas que às vezes irrita. O irmão Eduardo, se deixar um barulho de água perto dele, não dorme. Eu gosto, mas o Eduardo não dorme. A Bíblia diz que o murmúrio é como um som que ofende a Deus. Porque em síntese, quando você está reclamando, e aqui não é a reclamação de quem está fazendo como a irmã Ana Gabriele falou, se examinando, que às vezes a minha irritação comigo é tão grande, irmãos, que eu fico bravo. Às vezes eu me xingo, falo, você é um miserável, você é burro. Eu falo para mim mesmo. Porque às vezes a gente tem uma bênção perto e a gente deixa escapar por idiotice. Estou falando de mim. O murmúrio que incomoda a Deus é o que você aponta para Ele dizendo, o Senhor me esqueceu. O Senhor não está vendo a minha dor. O Senhor me trouxe até aqui e agora eu vou morrer. É o murmúrio dos israelitas com Moisés. O povo se irritou diversas vezes, o Senhor se irritou diversas vezes com o povo, porque para o povo eles estavam reclamando com Moisés. Porém Moisés foi enviado por quem? Deus. Moisés estava fazendo as coisas amando de quem? Deus. Então o murmúrio contra Moisés não era contra ele, era contra o Senhor. Muitas vezes você pode na sua casa dizer, poxa, parece que não anda nada, parece que eu ouço a palavra e ela não faz efeito. Eu preguei aqui algum tempo atrás sobre Jó, e de vez em quando a gente passa por aqui, porque Jó é um livro que traz a essência do que é alguém sem culpa sofrer. Porque Deus deu testemunho de Jó.
Deus disse que Jó era um homem bom, reto, se desviava do mal. Então por que Jó sofreu? Há muitas discussões entre os teólogos. O fato é que Deus mostrou para Satanás que chega diante de Deus, junto com os anjos, chega ali intrometido, que ele não tinha mais nada o que fazer ali, mas ele chega como alguém que é dono deste lugar caído, chamado terra. Moralmente ele não tinha direito nenhum de estar na presença de Deus, mas o Senhor Jesus diz que ele é o príncipe deste mundo. Então legalmente, ele foi lá dizer: deixa eu tocar nele como eu toco nos caídos, para ver se ele não blasfema de ti na tua cara. É isso que Satanás foi fazer. Ele disse a Deus: o Senhor está cercando ele de muitas bênçãos. Se eu tocar nele, ele vai começar a murmurar. Alguns diriam que Deus fez uma aposta com Satanás. Eu não diria esta heresia, porque Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Mas para ver a vergonha de Satanás, ele diz: então tá bom, toca lá nele. Pastor, por que o senhor está trazendo esta palavra? Porque num culto de ensino como esse, eu preciso explicar algumas coisas para você. Nós como cristãos, assembleanos aqui, que precisamos saber que a palavra é a regra de fé para tudo em nossa vida. Precisamos estar aptos a escapar de certas armadilhas que pensamentos teológicos hereges tentam infiltrar na minha e na sua mente. Tem muita gente perdida dentro de uma escola teológica que foi disseminada, não foi criada por essa pessoa, mas foi amplamente disseminada por ele. Um pastor norte-americano chamado Kenneth Hagin. O que esse pastor espalhou? Algo que depois, diversas igrejas, muitas delas você já deve ter conhecido alguém que fez parte, ou talvez você tenha feito parte, porque um dia eu também fiz. Igrejas que trazem dentro da sua doutrina uma coisa chamada confissão positiva. Pastor, não estou entendendo nada, eu vou explicar para você. Pessoas que dizem que você não pode aceitar viver a dificuldade que você está enfrentando. Pessoas que dizem que essa situação sem dinheiro que você está passando é porque Deus está visitando a quarta ou quinta geração. Porque lá em Deuteronômio Deus disse: eu sou Deus que visita o pecado do pai nos filhos até a terceira ou quarta geração. O problema é que essas pessoas não leem que o contexto está falando de idolatria. Não está falando de situação financeira, não está falando de doença, não está falando de nenhuma outra coisa. Está falando de idolatria. E ainda que aquilo fosse uma realidade, pelo sangue de Jesus, quando você entra para a família de Cristo, quebra-se toda e qualquer maldição que havia na sua vida. Há pessoas que dizem: eu estou orando para quebrar uma maldição hereditária. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso é parte dessa escola de pensamento chamado confissão positiva. Determinar, declarar, não aceitar, exigir, é uma coisa que eu quero ver quem consegue fazer com Deus que habita o universo. Há um livro, o Mário deve conhecer, o Mário, graças a Deus, escapou de lá. Um livro chamado Exija Seus Direitos. Você lembra desse livro aí, Mário? Esse livro traz dentro dele a essência do que era pregado por este homem chamado Kenneth Hagin. Por uma questão de ética e prudência, eu não vou dizer o autor, mas se você for na internet colocar Exija Seus Direitos, livro, vai aparecer quem é o autor dele. Na página 78 desse livro, o autor diz que se alguém está passando por sofrimento ou dando lugar a uma dificuldade na vida, é como se o diabo estivesse agindo na vida dele.
Porque nós temos que fazer o que está escrito lá em Mateus. Precisamos exigir, porque a Bíblia diz que se nós exigirmos em nome de Jesus, Deus fará. Eu lendo esse livro, eu falei, mas onde que está essa palavra, meu Deus do céu? Ele falou que está em Mateus. Onde que está em Mateus? Eu fui procurar. Abre aí. Mateus 21, versículo 22. Mateus 21, versículo 22. É o primeiro dos evangelhos. Diácono Mauro, por favor, leia aí o versículo 22 do capítulo 21 de Mateus. Está traduzido por pedirdes, né? Eu falei, por que exigir? Aí vem o que este livro está pregando desde o seu título. Exija seus direitos, como se Jesus fosse Celso Russomano e você estivesse precisando de solução do consumidor. Porque esta pessoa está dizendo que o Kenneth Hagin disse que a palavra grega para exigir, para pedir, significa exigir. Aí, meus irmãos, como eu sou uma pessoa que gosta de estudar e gosto de línguas, eu fui consultar os entendidos em grego. O grego da Bíblia, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, é um dialeto grego chamado koiné. A palavra que está ali traduzida por pedir, no seu original significa aitel. Você vai encontrar esta palavra quando Elias diz para Eliseu, pede-me o que quiseres. E Eliseu pede porção dobrada de Elias. A palavra que foi traduzida do hebraico para o grego através da Septuaginta, ou Septuaginta. O que é a Septuaginta, pastor? É aquela primeira tradução da Torá, do Antigo Testamento, feita lá em Alexandria, foi traduzida do hebraico para o grego, não é? A lenda diz, a tradição diz, que 6 judeus de cada uma das tribos, 72 pessoas, traduziram, por isso a palavra Septuaginta. Quando você busca na internet, você vai ver lá um LXX, que são os algarismos romanos para representar 70. Então, embora seja uma tradição, uma lenda, não é? O texto ele existe, a tradução existe, e ela foi a primeira trazendo do hebraico para o grego. E já naquela tradução, as palavras que se traduziram por pedir, foram traduzidas como aitel. Quando que eu tenho outra palavra que se refere a pedir? Jesus usa outra, como ele usou no texto aqui? Usa, mas tem um contexto específico. Toda tradução precisa ser feita levando em conta o contexto escrito na época, porque senão vira pretexto na boca de hereges que ensinam besteira, e isso vai se replicando ao longo dos anos, e viram doutrinas que a gente não sabe de onde vem, mas a gente vira um papagaio e vai repetindo, e não entende como isso pode tornar-se uma heresia de perdição. Jesus vai usar uma palavra diferente para pedir, quando ele está falando com Deus. Vou usar o texto que eu usei no primeiro dia da campanha do Espírito Santo aqui. Jesus lá em João 14:16 dizendo, e eu pedirei ao Pai que envie outro igual a mim. Este pedirei não é a palavra aitel. Aqui Jesus usa a palavra erotel. Porque esta palavra para pedir significa, estou pedindo para alguém igual. Aitel eu peço para alguém maior. Erotel, eu peço para alguém igual. É como se um general dissesse alguma coisa, pedindo alguma coisa, requisitando alguma coisa a outro general. Jesus nunca usou erotel para dizer que os apóstolos ou os discípulos deveriam pedir algo a Deus como quem determina, manda. Erotel sempre foi usado com Jesus para o Pai, porque eles têm a mesma essência.
Aitel é a palavra que Jesus usa para dizer que nós devemos pedir. E esta palavra em grego não significa só pedir, significa solicitar, suplicar, rogar, implorar. Agora me diga, onde neste contexto você pode exigir alguma coisa de Deus? Onde você pode chegar e dizer: eu não aceito que eu tenha essa doença. Essa doença não existe, mas irmão, você está sem a perna. Não, ela está aqui, eu só não estou vendo. Essa é a alienação de alegria, que não é o que o salmista está falando. Porque no mundo tereis aflições, mas tende alegria, bom ânimo, porque o Deus que venceu as aflições enquanto homem, está dizendo para você: eu estou rogando ao Pai todos os dias pela sua vida. Então, se você está sofrendo hoje, está doendo hoje, está triste hoje, olha para o espelho e diga assim: sorria, porque o Deus que te deu vida continua apostando em você. Satanás não tem controle, não tem domínio. Você pode sofrer, vai passar tempestade, vai viver dificuldades, mas a tragédia não define quem você é e nem o tamanho da sua adoração. Deus que te escolheu sabe a sua essência, escolheu morar em você e está dizendo: te alegra, porque quando você me serve, está fazendo com que o mundo entenda que eu estou morando dentro de você. Eu estou te trazendo essa palavra para você não cair na falácia de achar que você pode colocar Deus num cantinho, como quem faz às vezes com a imagem e fala: eu vou colocar de cabeça para baixo porque não está me atendendo. Não dá para fazer isso com Deus. Não dá. Jó tentou argumentar e Deus disse: você estava onde quando eu criei tudo? Ah, mas não aconteceu. E vai parar? Ah, mas não deu certo. E não vai continuar? Porque uma certeza você pode ter: se você parar de andar hoje, você não sai na rua. Se você parar de andar hoje, você não sai. Não, mas se alguém me levar, vai te levar até ali depois. Para onde você vai? Se você não entender que Deus dá forças para você caminhar, e nos dias ruins, se você não puder caminhar, você se arrasta, mas não para, você será um eterno preso em um looping de acontecimentos. O que é looping? É um círculo fechado. Ele termina e começa, ele termina e começa, não para, você não sai dali. Eu disse aqui no outro dia que eu fiquei preso muitos anos numa frase até bondosa que alguém disse para mim. Falaram: Arnaldo, você é muito inteligente, você é muito capaz, você só precisa de uma oportunidade. E eu fiquei esperando, presbítero, aquela oportunidade. E eu não entendia que eu precisava ir atrás da direção de Deus para que as oportunidades se revelassem a mim. Parado, escondido, sofrendo, vitimado, eu não tinha oportunidade nenhuma. Passei anos correndo atrás do meu próprio, com o perdão da expressão da palavra, rabo. Achando que eu poderia chegar em algum lugar se eu olhasse para mim mesmo. E Deus estava dizendo: não é para o seu umbigo que você tem que olhar. Ah, pastor, eu não sei para onde que eu tenho que olhar. Salmo 121. Eleva os olhos. Para onde, igreja? O que tem lá no alto? Quem que é o seu socorro? Porque o que ele fez? Irmão, se Deus fez os céus e a terra, isso que você está passando é o que para Ele? Ah, pastor, mas como é que eu vou ter alegria no sofrimento? Pergunte aos discípulos lá em Atos 4. Porque depois de terem sido açoitados pelos fariseus dentro do Sinédrio, eles foram liberados depois de uma palavra de Gamaliel. E quando saíram, se encontrando na porta, a Bíblia diz que eles estavam alegres. Esta é a palavra que está lá.
Por que eles estavam alegres? Porque descobriram que foram dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Essa é a diferença que agora eu te explico entre misericórdia e graça. O tempo que você perde reclamando, você esquece de agradecer a Deus pela misericórdia. Porque misericórdia é o que Deus não dá, o que merecemos. Você pode achar que você merece muita coisa. A Bíblia diz que a gente merecia também o inferno. Mas a misericórdia de Deus não dá isso. Em compensação, depois da misericórdia vem a graça. O que é a graça, pastor? É aquilo que Deus dá, o que a gente não merece. O céu é o final da minha e da sua jornada. O que acontece entre você levantar a mão e aceitar Jesus e o momento em que Ele disser: vinde a mim, benditos de meu Pai, é o que vai determinar o quanto você vai aproveitar a sua peregrinação. Ela pode ser recheada de problemas, como foi o que aconteceu com Israel. Foi falado aqui. Um dia Jeremias pregou uma palavra dura para o rei. E o rei queria ouvir só Ananias. Depois o senhor confirma para mim se é Ananias mesmo. Eu tenho uma mania de trocar os nomes que é maravilhoso. Ananias pregou, irmãos, e afagou o coração de todo o povo. Ele pregava e ninguém reclamava, ninguém achava ruim. Jeremias, no entanto, veio e derramou o juízo e disse: Deus vai fazer se vocês não se consertarem. E o povo disse: não, a gente não quer ouvir Jeremias. O rei ficou bravo. O rei preferiu ouvir Ananias do que ouvir Jeremias. Qual foi o resultado de escolher uma palavra que agrada ao coração, ao invés daquela que Deus queria falar? Babilônia, exílio, afastamento daquilo que é importante e caro para você, profanação de coisas santas. Quando Deus corrige, Deus não corrige para matar. Deus não corrige para te afastar. Deus não corrige para deixar você no chão. O livro de Provérbios, no capítulo de número 4, vai dizer que o tolo não se pode corrigir, porque ali você arruma um inimigo. Porém, a correção para o sábio, no começo ela gera desconforto. Claro, ninguém gosta de tomar bronca. Ninguém é masoquista. Porém, o entendimento que a sabedoria do céu traz, faz aquele desconforto virar um fruto de virtude. E o sábio então passa a ser agradecido pela correção que recebeu. Você não pode imaginar quantas vezes eu louvei a Deus por perceber coisas e ter sido corrigido antes que eu pisasse no formigueiro, antes que eu pisasse em pregos, antes que eu colocasse a mão no fogo. Porque embora aquilo tivesse tirado uma armadura que me protegia da vista das pessoas, o que aconteceu depois foi que a lepra que estava embaixo se curou. Não foi assim com Naamã? Homem valoroso, porém quando chegava em casa e tirava a sua armadura, leproso. Foi até o profeta e disse: aqui estão tesouros, presentes. Eu vim porque alguém na minha casa disse que há profeta em Israel. O profeta disse para ele: pode guardar as suas coisas, vai no Jordão e se lava. Ele ficou bravo, se considerou ultrajado, guardou as suas coisas e ia embora. Os servos que estavam com ele disseram: Senhor, se ele pedisse alguma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Aquilo tocou a mente de Naamã. Ele foi e mergulhou no Jordão, como o profeta disse. Não foi uma, não foi duas, não foi três, nem quatro, nem cinco, nem seis.
7 vezes. Às vezes Deus vai corrigir você, muitos momentos. Mas não pare de andar em nenhum deles. Porque quando terminarem os mergulhos e enfim você sair das águas, a lepra que estava antes, foi embora. O que sobra? Óleo de alegria. Coloque-se de pé em nome de Jesus. É Ananias, pastor? Amém. De vez em quando a memória funciona. As palavras nos cultos de ensino, elas servem para que a gente não tropece na vida ministerial e na vida pessoal. Todos os ensinamentos de Deus servem para todos os aspectos da nossa vida. Quem vai fazer você seguir? O pastor não vai estar com você 24 horas por dia. Eu tenho que cuidar dos meus passos. Eu não posso ficar arrancando cisco do seu olho com uma trave no meu. Mas o Deus que me usa para pregar esta palavra, o Deus que corrige os meus passos, é Ele quem deixa o Espírito Santo habitando aí, olhando o que você está fazendo e falando ao seu coração: me ouve. Não se ouve, me ouve. Quando um salmo diz assim: maldito o homem que confia no homem. Embora a gente possa usar para dizer: eu não posso depositar todas as minhas confianças no pastor Zaqueu. Ele é uma boa pessoa, mas ele é um ser humano. Tem dia que não vai acordar bem. Se eu confiar nele para fazer tudo o que eu preciso, eu vou me decepcionar. Você pode aplicar aquele salmo desse jeito. Só que no contexto imediato, o salmista não está falando de outrem. O salmista está falando de si. Maldito o homem que confia no homem. A Bíblia diz: não se estribes no seu próprio entendimento. Não acredite, como disse o pastor Zaqueu, na força do teu braço. Porque eu e você somos pó da terra. Nós somos um verme. Se Deus não for por nós, nem os olhos de manhã você abre na cama. Então, guarde esta alegria dentro do seu coração. Terminei às 10 horas, louvado seja Deus. Guarde isso no seu coração. Entre diante do Senhor todos os dias da sua vida com um hino novo na boca. Ah, pastor, mas eu só sei um hino. Você está cantando ele hoje? Tá, esse minuto nunca se repete, é novo. Canta de novo. Este culto não vai ter outro igual. Ele foi único. Amanhã, quando esta palavra você mastigar de novo, e eu espero que você faça isso, cante a Jesus, agradeça a Ele, e com alegria viva o seu dia. Pois tudo o que você faz, precisa fazer não como se fosse para alguém ou para você, mas como se para Deus você fizesse. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Meu Pai querido, meu Deus amado, Rei do Universo, Senhor da Glória, eu agora abençoo os teus filhos e filhas que nessa noite vieram aqui e entenderam, ó Deus, que a alegria que o Senhor nos dá, ela vem por causa da paz que excede todo o entendimento. Ela é uma alegria, Senhor, resultante da certeza que nós temos de que fomos escolhidos para um plano muito maior que o nosso. Ela vem, Senhor, da certeza de que os nossos projetos, os nossos sonhos, eles precisam envolver o que o Senhor quer, o que o Senhor pensa e qual a tua vontade, sob o risco de ficarmos dando voltas no deserto, como muitos anos Israel ficou, porque não entendeu o que o Senhor estava dizendo. A alegria de te servir, de fazer a tua vontade, de querer o Senhor todos os dias, vem da consequência de entregarmos a nossa vida para ti e de sabermos que algo tão maravilhoso, tão santo, tão inefável, que não se pode nem mencionar, nem traduzir em palavras, poderia habitar qualquer região do universo, das galáxias, mas escolheu habitar dentro de um vaso de barro, um vaso sem nenhum atrativo, um vaso que às vezes se racha, se trinca, mas um vaso que o Senhor escolheu para ser para a honra.
E essa honra nos traz a alegria de servirmos a este propósito, um Deus que nos chamou como povo seu e ovelhas do seu rebanho.